Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Vetancast Série Salmonella. Eu sou o Carlos Dalimoli e hoje estou aqui com a Ana Angelita Batista e Dr. Max Ingberman. Vamos falar hoje sobre a temática Quem não mede não gerencia. Uso de ferramentas laboratoriais para gestão de risco e sua importância no cenário atual. O que temos de novo? Começo apresentando então a doutora Ana Angelita Batista. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, mestre em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, doutora em Medicina Veterinária na área de Patologia Aviária pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, possui experiência nas áreas de microbiologia, biologia molecular, imunologia e patologia aviária. Atualmente é docente na área de medicina aviária na Universidade Estadual de Londrina. O nosso outro convidado é o Dr. Max Ingberman. Ele é engenheiro de bioprocessos e biotecnologia, doutor em microbiologia, patologia e parasitologia, com foco em imunologia pela Universidade Federal do Paraná. É sócio fundador e CEO da Imunova Análises Biológicas. Participou ativamente como cientista na evolução técnica da avicultura nos últimos 12 anos. Bom, vamos iniciar então o nosso bate-papo e antes de iniciar eu queria colocar uma frase que eu achei bem interessante aqui, que eu acho que faz total sentido para a nossa conversa de hoje, né? Então tem o William Deming, ele diz: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. É uma frase que eu acho que está totalmente ligado ao que nós vamos conversar. E aí, iniciando com a professora Ana, eu gostaria de entender dela, então, como é que pode ser feito o monitoramento e diagnóstico de salmonela na cadeia avícola atualmente? Doutora Ana, fique à vontade. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente conversando com vocês. Cumprimento Max, cumprimento Carlos. Sobre o diagnóstico, né, de salmonela, ele pode ser feito tanto por um método convencional, né, uma microbiologia convencional, que consiste no isolamento do agente, ou então por método molecular, né, que consiste na identificação do material genético do agente. Então, tanto um método quanto o outro pode ser empregado aí com o propósito de identificação, né, do agente, diagnóstico e também para monitoria. Perfeito, Ana. E assim, de forma resumida, para quem está nos ouvindo e o pessoal do campo, o que cada metodologia tem de vantagem e desvantagem? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim. O método convencional, né, o método da microbiologia convencional, ele é um método sensível, ele é um método confiável e ele é o padrão ouro para a identificação de um agente, né, no caso a salmonela. Tem alguns desafios nesse método. Um deles é o tempo de processamento. Então, é um método que requer várias etapas e, consequentemente, é um método mais moroso para a entrega do resultado, né? Então, pensando nisso, teria esse desafio, esse tipo de método. Além disso, né, os métodos convencionais ou a microbiologia tradicional, ela preconiza a identificação de uma célula viável na amostra. Ou seja, eu preciso uma vez identificando, né, a presença do agente, é porque existe uma célula viável naquele material. Caso não exista células viáveis ali, não tem como fazer a identificação. Então, esse é outro ponto que merece aí destaque, né? E, além disso, a gente tem que entender a característica da amostra que a gente trabalha. Por exemplo, a gente sabe que a salmonela tem uma característica de eliminação intermitente. Então, o que isso quer dizer? Que ora tem a presença do agente, ora não tem. Então, a depender da amostra que eu estou fazendo, que eu estou colhendo, que eu estou encaminhando para o laboratório, eu posso não ter falhas na detecção. Então, para ficar claro, se eu fizer um swab de cloaca, por exemplo, eu posso ter falhas na detecção por conta dessa característica do agente de eliminação intermitente. Então, se eu tiver que fazer a opção
de um suave cloaca ou então mandar o seco, eu vou fazer a opção de encaminhar o seco, porque isso vai facilitar muito a identificação e não vai correr esse risco, né, de, por conta da eliminação intermitente do agente, não ter detecção. Isso pensando na microbiologia convencional. Pensando em testes moleculares, o propósito é outro. O propósito é a identificação do material genético do agente, ou seja, não existe a necessidade de ter células viáveis do micro-organismo naquele material. Uma vez presente ali, e tendo a presença do material genético, é possível fazer identificação. E isso pode ser feito tanto por uma PCR tradicional, convencional, ou então por um real-time. Né? Então, ele tem essa vantagem. Além disso, é um método extremamente sensível, extremamente específico, né? Entrega os resultados num tempo mais curto, né? Até por conta da característica e da técnica empregada. Então, essa seria alguns pontos aí que, de repente, a gente possa reforçar de vantagem e desvantagem quando se fala de microbiologia convencional e de testes moleculares. Doutora Ana, hoje a avicultura, os processos estão cada vez mais acelerados, né? A demanda por respostas e tomada de decisão, ela depende muitas vezes do laboratório, né? Sob essa ótica, assim, como que você vê esse paralelo entre essas duas técnicas, digamos assim, né? Como que a indústria pode estar ganhando com uma ou com outra, pensando sob o ponto de vista tempo, entrega de resposta e assertividade na tomada de decisão? Como que você vê isso? Do ponto de vista de tempo, né, como eu apontei anteriormente, a microbiologia convencional é mais morosa, né, requer várias etapas, onde uma é totalmente dependente da outra. Então, consequentemente, ela não compete com testes moleculares nesse quesito, né? Porque é óbvio que os testes moleculares eles serão mais rápidos, né? Então, tudo vai ser dependente da característica da amostra que você está mandando, né? Da relação custo-benefício, né? O quanto que realmente tem que fazer esse cálculo, porque acaba sendo mais barato uma microbiologia convencional, vamos usar assim o termo, mas a pessoa tem que fazer a relação custo-benefício. Se o tempo que ela vai demandar para ter esse resultado, de repente o custo vale. Então, esse cálculo tem que ser feito exatamente por quem está solicitando, né, essa resposta. Né? Mas os dois entregam resultados que permitem fazer a identificação. Inclusive, os dois métodos estão preconizados lá na IN 20 para diagnóstico de salmonela, tanto o método convencional quanto o método molecular. Não, perfeito. A tomada de decisão sempre ela vem à tona, né? Quando você tem um laboratório entregando o resultado. Acho que o resultado ele sempre culmina numa tomada de ação, né? E nesse ponto, eu queria entender do Max, como é que ele entende essa relação aí de tomar uma decisão por algo que você não tem uma informação correta? Você acredita que quando a gente fala em gestão de risco, nós temos aí oportunidades em relação à salmonela? Oi, Carlos. Oi, professora. Também gostaria de agradecer o convite. Bom, Carlos, quando a gente fala de cadeia produtiva, a gente está falando de processo. O processo, ele não deixa de ser uma série de decisões que estão encadeadas para chegar no resultado final. Logicamente, qualquer informação baseada em informação, ela vai ser uma decisão mais acertada. Agora, a única situação que vai trazer um prejuízo maior do que uma decisão sem informação é uma decisão baseada numa informação errada. Por isso que a precisão dos métodos e a qualidade da informação gerada durante toda a cadeia de produção é essencial para ter um produto seguro em relação à salmonela no final do processo. Perfeito, Max. A gestão de risco, então, ela está muito, muito ligada, então, à qualidade da informação que foi gerada, né? E assim, você poderia citar alguns pontos, como que as empresas podem trabalhar nessa gestão de risco? Bom,
Hoje, as empresas veem de uma forma muito simples toda a gestão de risco que é feita ao redor do galpão quando se fala de biosseguridade. Agora, isso pode ser transposto para a cadeia inteira, porque quando a gente fala especificamente de salmonela, ela vai ser detectada muitas vezes lá no galpão, mas a entrada dela no processo pode vir de qualquer lugar, desde o começo do processo até a última etapa antes da embalagem lá no abatedouro. Então, você inserir os pontos corretos de checagem nas partes mais sensíveis do processo acaba sendo a ferramenta ideal para trabalhar com essa gestão de risco. Perfeito, Max. Na visão de você, agora um questionamento que eu faço aos dois aí. Nós temos aí métodos que são qualitativos, como a Ana acabou de comentar, nós temos também métodos quantitativos, né? Eu acho que ambas as ferramentas elas têm o seu valor e a sua aplicabilidade. Como que vocês entendem essa relação entre os dois no contexto da indústria avícola, a aplicabilidade de ambos aí no processo da indústria avícola? Eu entendo assim que os métodos são complementares, né? Você entender a presença do ponto de vista qualitativo, presença e ausência, você está dizendo o problema existe, né? Ele está aqui, eu consegui identificar. Então, é óbvio, é uma resposta importante? Com certeza, é uma resposta importante. A segunda, que é a codificação, ele dimensiona, né, o quanto que eu tenho efetivamente de problema aqui, qual é a dimensão disso. Mas qual que é a importância de eu saber a dimensão disso? A importância é que você consegue monitorar se as práticas ou se as atitudes, se as ações que você está tomando, elas estão surtindo algum resultado, se elas realmente estão promovendo a redução nisso, no seu problema. Então, você consegue dimensionar. Tudo bem, eu estou tomando essa e essa atitude e eu estou percebendo que ao longo do tempo a carga microbiana nesse ambiente, enfim, aonde eu estou amostrando, está reduzindo. Então, ele é mais palpável do ponto de vista de entender o que você está fazendo e se realmente está dimensionando. Você está dimensionando, melhor dizendo. E não simplesmente dizendo, olha, tem, não tem. Né? Então, você consegue ter uma visão melhor ali das ações que você está tomando. Bom, quando a gente fala na cadeia de método qualitativo ou quantitativo para salmonela, o que eu vejo é que existem duas situações diferentes. Quando a gente fala de controle para a qualidade de produção, no final das contas, o que interessa para a cadeia é que o produto chegue no final negativo ou conhecidamente positivo. Isso é um ponto. Agora, quando a gente fala de gestão de risco e uso de ferramentas para controlar a salmonela, obviamente todo mundo que está envolvido com a avicultura gostaria de ter a solução mágica que você aplica e a salmonela acaba de uma hora para outra. Mas na realidade isso não acontece. O controle de salmonela ele vai vir de uma série de medidas relacionadas a manejo, ambiência, produtos que vão ser utilizados para ajudar a lidar com o problema, ferramentas como vacinas. E isso vai alterar, como a professora falou, a pressão de contaminação do ambiente sobre o animal. E o que a gente vê em estudos longos feitos a campo com algumas empresas é que muitas das ferramentas elas vão diminuindo essa pressão ao longo do tempo. Então, o método quantitativo me permite ver essa redução da carga ao longo do tempo para atingir um resultado satisfatório, às vezes em 3, 4, 5 ciclos. Qual que é o grande desafio aí? Métodos quantitativos de salmonela para amostras complexas não são muito simples.
Então, o nosso grupo, por exemplo, passou 3 anos aperfeiçoando um método quantitativo para salmonela, por número mais provável, que é capaz de quantificar até valores mais altos de salmonela, como 10 a sexta, 10 a oitava por grama de material. E pelas nossas avaliações de materiais da cadeia produtiva, esses números são bastante comuns quando a salmonela está presente. Ótimo, Max. Assim, olhando do ponto de vista da aplicabilidade, né? Vocês poderiam citar alguns exemplos de como esse método quantitativo, através do NMP, que a gente está conversando, pode ser utilizado para em quais pontos, em quais momentos? Poderia comentar a respeito disso, por gentileza? Quando a gente vai avaliar o ambiente, já poderia usar para ver se essa pressão está reduzindo no próprio ambiente produtivo. Ah, eu fiz um tratamento de cama numa cama contaminada, quero ver o nível de redução ou se de fato eliminou. E daí também tem um ponto que a professora trouxe que é essencial, que é a acessibilidade dos métodos, que é diferente, né? Então, o meu limite de quantificação, ele vai ficar lá em torno de 3,7 células por grama, mais ou menos. Enquanto o método qualitativo, ele preconiza algo como uma célula a cada 25 gramas de material para poder ser para poder ser detectado. Então, a combinação dos métodos, quando você tem um negativo para quantificação, é importante ver se de fato ele está negativo no método qualitativo, né? Mas, bom, primeiro em relação a ambiente para poder trabalhar com essa questão de pressão de seleção e trabalhando com ferramentas para manejo da salmonela, para redução dessa salmonela. No que o professor Caron fala de bico para dentro, né? Quando você está falando do animal, a gente tem trabalhos legais com empresas que pegaram em linha de abatedouro 100 conjuntos de vísceras e fizeram 10 pools de 10 secos de animais diferentes. Com isso, a gente conseguiu ter uma quantificação média da conteúdo secal de salmonela daquele galpão no momento de abate. Isso ele não é uma ferramenta de avaliação na produção, mas é sim uma ferramenta interessante para avaliar como que uma medida que eu tomei antes desse animal entrar no abatedouro influenciou o resultado. E daí fazendo modelos iterativos com esse resultado para melhorar o manejo. Não, perfeito. Todas as ações de gerenciamento, né? Então, isso é interessante, essa gestão sobre o problema, né? E aí você tem indicadores de como as suas ações estão refletindo nos resultados, né? E, doutora Ana, tem algo a comentar a respeito disso também, por gentileza, a parte aplicada desses métodos? Sim. Como foi dito, né, o Max aí bem apontou, tudo vai ser muito dependente que tem diferentes, quando fala em cadeia avícola, você tem, né, desde a ponta até o produto final, né? Mas, por outro lado, né, eu entendo assim que desde o início até o final, essa quantificação, na minha visão, ela é importante. Apesar, né, de que eu concordo plenamente que lá no final a gente precisa ter um produto zerado. Isso é verdade? Com certeza, a gente está falando de segurança alimentar, né? Mas essa quantificação, ela nos permite enxergar como que está acontecendo. Então, isso desde o início, nas medidas que eles estão tomando lá no campo até o produto final. Tanto é que a técnica de número mais provável, ela é bastante preconizada para alimentos, né? Então, consequentemente, é óbvio que lá no produto final isso pode ser utilizado. Mas é válido reforçar, o Max falou, e eu concordo plenamente, de que precisa ter zero salmonela no fim, né? Então, essas medidas de quantificação
naquilo que nos cabe lá no início, porque para que eu tenha um produto final zero salmonela, né, para que eu tenha um produto final negativado, as minhas ações elas precisam iniciar lá no campo, certo? Então, consequentemente, para que eu tenha isso lá, eu obrigatoriamente tenho que iniciar ações e medidas lá no campo com a perspectiva de mitigar o problema. Então, quantificar isso, né, na minha perspectiva, é bastante importante. Perfeito, doutora Ana. E a última pergunta que eu tenho aqui é, em termos de inovação, eu direciono ao Max isso, o que nós temos de inovação em diagnóstico? Como que está esse cenário? Bom, esse cenário tem evoluído, né? O nosso grupo tem atuado bastante nessa frente e quando a gente fala em detecção da presença de salmonela na cadeia, tem que pensar que existem algumas lógicas diferentes, como a professora apontou, por exemplo. O PCR e a microbiologia, ambos vão procurar a presença da salmonela, né? Uma detecção direta, ou da bactéria inteira ou de uma parte dela. Existem também métodos indiretos. Uma das frentes que o nosso grupo tem trabalhado e está trazendo no escopo da plataforma Giga é a detecção de IgA, ou seja, um anticorpo de mucosa, que é direcionado para a salmonela. Então, a gente detecta anticorpo contra a salmonela em suave cloacal de aves, sendo um método indireto. Qual que é a lógica disso? A professora até citou antes do shedding de salmonela ser algo intermitente. Então, em um trabalho nosso com galpões reconhecidamente positivos, a gente fez swab de 100 aves de cada um dos 6 galpões envolvidos no estudo e fez nesses swabs detecção de anticorpo anti-salmonela, o IgA, e microbiologia convencional para detecção de salmonela, um qualitativo. A nossa microbiologia apontou de 5 a 20% de animais positivos num swab direto de cloaca. Enquanto a detecção de anticorpo, que é uma detecção indireta, mas ela mostra que esse animal teve contato com a salmonela, apresentou um grau de positividade de 70% a 90% nos mesmos galpões. Então, nessa lógica, a gente aponta como uma ferramenta de gestão de risco ter mais uma avaliação. Você não vai deixar de fazer o que é preconizado, o que é obrigatório, mas sim você tem a opção de fazer mais uma análise, que é um ELISA, um teste rápido, do ponto de vista laboratorial, uma vez que a amostra chega no laboratório, em um período tem o resultado, em meio período, né, numa tarde, numa manhã, você já tem o resultado, e faz uma segunda filtragem. Então, galpões que foram negativos num swab de arrasto, eles podem ter tido contato com salmonela e ser identificado lá no final, antes de fazer a organização de abate. Qual que é a grande utilidade dessa ferramenta? Hoje as empresas já trabalham com uma organização de abate baseada em gestão de risco, trazendo os galpões que eles estão, segregando os galpões que eles têm certeza que estão contaminados com salmonela, ou seja, já são positivos no swab de arrasto. Eu criando mais um filtro, eu reduzo a chance de misturar um galpão que seria um falso negativo no meio de galpões que são verdadeiros negativos. De acordo com a literatura, hoje, esse risco é avaliado em que um galpão que foi mal, recebeu um diagnóstico errado
e entra como um falso negativo no meio dos negativos, tem um risco associado de contaminação de 4 galpões que eram realmente negativos já na linha de abate. Ou seja, essa gestão de risco ela é bastante significativa quando você percebe que todo o trabalho que foi feito antes a altos custos pode ser perdido já na reta final. Outra novidade que o nosso grupo tem trabalhado para tentar mitigar dos pontos em relação à biologia molecular, que é a detecção de bactérias que não estão viáveis, a gente tem trabalhado muito em otimização de métodos de extração para que o DNA de bactérias não viáveis seja inviabilizado para a PCR durante o processo de extração. Isso permite a gente trabalhar com alguns métodos sem enriquecimento. Hoje está bem estabelecido para cortes de peito, um método que em 4 horas e meia a gente consegue fazer a avaliação para Salmonella SPP, SE e Tifimurium numa única etapa de análise. Então, as inovações estão vindo, algumas delas já estão aí e tem muito mais por vir com o ritmo que as coisas estão tomando e as novas tecnologias estão ficando acessíveis ao mercado, né? Muito bom, perfeito. São a ciência a favor da produção, né? E da saúde única, né? Então, como considerações finais, eu queria ouvir ambos aí, ver o que vocês têm a dizer aí a respeito da temática de hoje e assim a gente vai se encaminhando para o nosso fechamento. Acho que o assunto é bem interessante, né? Acho que as novidades aí que foram apontadas, inclusive o Max apontou, elas são bem interessantes. Isso demonstra, né, o quanto que realmente a ciência está evoluindo com a perspectiva de diagnóstico. E é óbvio que para que a gente pense em soluções, né, para controle de salmonela, ações que contribuam para isso, a gente tem que estar aprimorando no diagnóstico, isso é fato, né? Então, essas são as minhas considerações, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, satisfação estar aqui presente com vocês. Obrigada. O que a gente viu de ferramentas sendo desenvolvidas e do incremento técnico na avicultura na última década foi algo impressionante. Agora, com o ritmo que as tecnologias estão tomando, tanto em relação à geração de informação, quanto à análise de informação, mostram que a gente ainda tem um caminho gigantesco a percorrer e, com certeza, essas ferramentas vão vir para melhorar tanto a qualidade quanto a disponibilidade de informações para que as decisões tomadas na cadeia de produção como um todo mitiguem o risco, que hoje a gente está falando de salmonela, mas quando a gente fala de mitigação de risco microbiológico, as medidas que a gente vai tomar para salmonela ou agora para influenza, que é um tema que está bastante corrente, são muito similares do ponto de vista tanto de análise como biossegurança. Esse conjunto de ferramentas, quanto mais sedimentados eles estiverem na indústria, mais adiantada o Brasil vai ficar em relação à avicultura mundial, que não é um futuro, já é uma realidade, a gente só vai continuar a passos largos. Obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado pela interação, professora Ana. Max, e Dr. Max e doutora Ana, em nome da Vetanco, agradeço imensamente pela colaboração de vocês no nosso episódio. Para os que estão nos ouvindo, a Vetancast Série Salmonella é uma plataforma que democratiza conhecimento, leva conhecimento aí aos profissionais, aos produtores, à cadeia avícola,
e trazendo pessoas de alta expertise como vocês. Muito obrigado e até breve. Vetancast Séries, autoridades no assunto.